Paraibanos e paraibanas, estamos no ar. Por você e para você, aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia de toda segunda-feira no programa de maior credibilidade da televisão paraibana, em entrevistas e debates aqui para você, sempre com os assuntos mais picantes, mais palpitantes, especialmente sobre os bastidores da política paraibana, que segue muito intensos. Lembra daquela história de que a política da Paraíba ou as definições só acontecem depois do carnaval? Lembra daquela velha história? Pois é, antecipada em tudo, a política da Paraíba resolveu atropelar literalmente essa tese. Tem muita coisa já sendo definida muito antes do carnaval, do jeito que vai talvez até convenção e comício já comece na quarta-feira de cinzas. E uma dessas definições que chegam hoje no noticiário político paraibano está na decisão do presidente estadual do PSDB, o deputado estadual Fábio Ramalho, de deixar o partido e de se filiar ao PSD do ex-deputado federal Pedro Cunha Lima. Na última sexta-feira, o grupo Cunha Lima, do qual o deputado Fábio Ramalho faz parte, grupo esse hoje liderado pelo deputado Pedro Cunha Lima, deputados aliados também, esse agrupamento anunciou apoio à candidatura do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do MDB, ao governo do estado. Essa decisão gerou naturalmente muita repercussão e muitos desdobramentos que seguem, levantando também uma série de impactos, de questionamentos desse movimento. O que é que pesou para o grupo Cunha Lima fazer essa escolha por Cícero Lucena e não pelo senador Efraim Filho, do União Brasil, que também é pré-candidato a governador do estado? Entre os nomes que chamam a atenção nesse novo cenário está o convidado do programa de hoje, que é o deputado estadual Fábio Ramalho, agora já posso chamar de ex-presidente estadual do PSDB. Ele é muito alinhado com o grupo Cunha Lima, tem tido postura de fidelidade, ex-prefeito de Lagoa Seca, região metropolitana de Campina Grande, e é o atual chefe de gabinete da Prefeitura de Campina Grande, do governo Bruno Cunha Lima, e está com o nome na pista também para ser uma das opções de indicação do grupo para vice de Cícero Lucena. Tem ainda Pedro Cunha Lima e tem Romero Rodrigues. O que é que vai ser o fator decisivo para essa escolha? Quem será o escolhido para compor a vaga de vice na chapa de Cícero Lucena? E quais os critérios vão ser fortes para essa escolha? Outro ponto que também movimenta os bastidores do PSDB da Paraíba é que Fábio Ramalho, por exemplo, aí já não é o PSDB, mas a composição toda do grupo. Fábio Ramalho, ele está chegando ao PSD, já anunciou que fica com Cícero Lucena, à semelhança dos seus companheiros de grupo, mas ao mesmo tempo, como eu disse agora há pouco, é chefe de gabinete do prefeito Bruno Cunha Lima. Até quando vai ser compatível ele assumir um cargo na gestão de Bruno Cunha Lima e não seguir o prefeito na decisão do prefeito de apoiar o candidato Efraim Filho, que é senador da República e candidato ao governo do estado? Enfim, tem muitas questões, muitos bastidores, muitas perguntas, muitas respostas. Além dos meus questionamentos, colegas da imprensa paraibana também vão perguntar ao deputado estadual Fábio Ramalho sobre esses últimos movimentos da cena política paraibana. Eu quero ter, claro, a sua participação, a sua interação em todas as nossas plataformas de comunicação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid. Você está comigo aqui na TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos. Já de volta, ligado aqui com você, além de você acompanhar o programa aqui na capital do estado, pelo canal 10, canal aberto,
a TV Norte Paraíba, a Rede TV na Paraíba, de acompanhar esse programa também em Campina Grande, compartimento da Borborema pelo canal 7, canal aberto. Você também pode acompanhar e interagir pelo YouTube. O canal é esse aí, TV Norte Paraíba. Você acompanha, compartilha com quem você quiser e também manda a sua mensagem, interage com o programa, diz o que está achando do programa, das perguntas, enfim, participa da forma que você achar mais interessante para nos ajudar a fazer o programa cada vez mais interessante. Programa que entrevista hoje o deputado estadual Fábio Ramalho, que está aqui conosco. Deputado, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui com a Paraíba inteira na hora H. Está chegando sua hora H, né? Chegou sua hora H, né? Com certeza, nada melhor do que participar do Hora H na hora H, né? É uma alegria para mim imensa estar poder aqui com você, Aaron, falar com toda a Paraíba, falar especialmente do meu compartimento da Borborema, minha amada Campina Grande, e falar de gestão, falar de política, do nosso mandato e, claro, deixar a população paraibana sabendo de tudo que está acontecendo nos bastidores para que a gente possa realmente falar do que importa, que é a vida do cidadão paraibano. E é por isso que nós fomos eleitos, é por isso que estamos à frente de um cargo público. E eu tenho um exemplo muito prático de trazer de uma cidade onde eu fui prefeito e saí com mais de 95% de aprovação. Isso mostra a capacidade que nós tivemos de fazer gestão, de dialogar com as pessoas, de entender aquilo que era melhor naquele momento. E, sem sombra de dúvida, nós mostramos em 2022 essa experiência. Estamos no nosso primeiro mandato de deputado estadual, também agora atuando como chefe de gabinete em Campina Grande e fazendo com que a cidade entenda a nossa forma de poder dialogar, de conversar, de buscar dias melhores para o povo de Campina e de toda a Paraíba. Falando em hora H, o senhor anunciou hoje, oficializou hoje, a sua saída do PSDB, partido pelo qual o senhor foi eleito em 2022. Partido que vinha já sofrendo um processo aí de desidratação. Por que escolheu esse momento, essa hora H, para deixar o PSDB, já que o senhor tinha, por exemplo, aí um prazo até abril? Por que decidiu que essa era a hora H de deixar não só o partido, como a presidência estadual da Legenda? Aaron, quem me conhece sabe que a minha história, de onde eu vim, de presidente de associação, de presidente de time de futebol, vereador da minha cidade, presidente da Câmara, prefeito. Então, as pessoas sabem que eu tenho uma palavra. E quem me conhece sabe da minha linha política ao lado de Pedro, ao lado de Cássio. A gente votou em Pedro já na sua primeira candidatura a deputado federal, depois votamos a segunda, tivemos a oportunidade de iniciar aquele projeto de 2022, onde praticamente empatamos a Paraíba. Então, todos sabem do meu laço pessoal com Pedro Cunha Lima. A presidência do PSDB foi justamente isso, foi justamente o bastão que Pedro quis nos passar para que a gente pudéssemos estar à frente do PSDB e, graças a Deus, fizemos vários prefeitos na campanha 2024, inclusive a cidade de Lagoa Seca, São Sebastião de Lagoa de Roça, várias cidades ali próximas a Campina Grande, onde nós tivemos os prefeitos eleitos e graças a esse alinhamento político com Pedro Cunha Lima. E aí eu não poderia negar esse pedido de Pedro de estar ao PSD para que a gente pudéssemos fortalecer o PSD, que estará tendo uma nominata para deputado federal, estará tendo uma nominata para deputado estadual e, claro, com possíveis chances de também estar na majoritária ao lado de Cícero Lucena, para que pudesse, claro, ter o nome de quem quer que seja dentro do próprio partido. Então, eu acredito que o PSD será um partido fundamental para esse projeto da oposição, até porque, nós temos ouvido da população que a população hoje espera verdadeiramente um projeto administrativo. Eu tenho dito claramente, por onde eu tenho andado, que um grande gestor se torna um grande político. Mas não um político por familiar, por sobrenome, vai se tornar um grande gestor se não souber fazer com que a máquina pública chegue verdadeiramente às pessoas que mais precisam. Então, a gente optou justamente por esse projeto de Cícero, entendendo a experiência de gestor que ele tem, com a experiência que o povo paraibano estará lhe dando essa oportunidade, para que a gente possa verdadeiramente falar do que a população está ouvindo, o que a população tem clamado
Estado. E aí, claro, são já praticamente 16 anos de um governo que precisa de muitos retoques, de muito alinhamento, não olhando para trás, não olhando para o retrovisor, mas olhando para o futuro. A Paraíba é um estado que precisa crescer muito, a Paraíba precisa investir na vocação primária, precisa fazer com que o secundário tenha essa estrutura e, claro, que toda a fonte terceirizada ela possa ter essa gerência ainda maior. Então, o que nós acabamos de ver durante esses 7 anos e 2 meses dessa gestão, que aí está, a gente precisa claramente de muitos avanços. E aí, independente de cargos, nós estaremos muito mais focados nesse projeto de ajudar a Cícero a construir esse projeto que seja falar verdadeiramente da educação. O que acontece hoje na educação é o que se mostra ou que o aluno lá na cidade de Areal, na cidade de Cochichola, na cidade de Itaperuá está passando. O que realmente tem acontecido na saúde da Paraíba, Heron? É esse maravilha que se mostra ou são pessoas no hospital de trauma ou no hospital de trauma de João Pessoa, de Campina Grande, no HC, em uma lista de espera para cirurgias eletivas. Se você não tiver um conhecimento com um político, você não consegue fazer a cirurgia eletiva ou talvez, muitas vezes, até de urgências, se não tiver um apadrinhamento político. Então, eu tenho certeza que o cidadão paraibano que está nos assistindo é justamente esse cidadão que vai fazer essa escolha de um novo projeto. E é ele que está vendo como está sendo a entrega de medicamentos no CDMEC, é ele que está vendo as escolas estaduais praticamente, grande maioria, sucateadas, os alunos com falta de merenda, merendas hoje, no século XXI, você entregando biscoito e suco para uma merenda. Se você for observar o que é que tem verdadeiramente de entrega no programa de creches do governo do Estado, mais de 200 anunciadas, vamos saber, Heron, verdadeiramente quantas estão em execução, quantas foram entregues e quais são as probabilidades de entrega, já que nós temos mais de 100 obras como essas paradas. Então, é esse projeto que nós queremos levar, fazer um bate-papo com a população da Paraíba. Será que quem mora no compartimento do Borborema, no Brejo Paraibano, no Sertão Paraibano, está satisfeito com a Cagepa? A Cagepa tem entregado da melhor forma a quantidade e a qualidade de água necessária para um ser humano. Se você for no compartimento da Borborema, você vai ouvir isso. Se você for no Sertão, você vai ouvir da melhor forma. Se você for no Cariri, então é esse debate. Por que estão deixando a Cagepa na situação tão sufocada que nós estamos vendo? A Cagepa começa um serviço, não termina, não entrega aquilo que é para ser entregue. Será que estamos observando e é apenas a Cagepa que não está sabendo fazer o seu trabalho, ou o próprio governo quer diminuir essa capacidade de entrega da Cagepa para que depois possa ser futuramente até privatizada? Então, são esses problemas que a gente quer debater com o povo da Paraíba. Você está convocando um bate-papo com a Paraíba, eu convoco o senhor para ficar à vontade de sentar aqui. Muito obrigado, Heron. Bate-papo a partir de agora. Eu volto a falar do PSDB, que a gente vai avançar nas questões administrativas também. Com a sua saída do PSDB, o PSDB não vai ter nenhuma participação na eleição estadual da Paraíba, vai ser decretada, a sua saída decreta o partido como uma massa falida, extinta aqui no estado, não vai nem para a composição, nem para somar ali no guia eleitoral, com tempo de televisão, nada? Não, pelo contrário, nós tivemos uma conversa antes da saída do Perilo, da presidência, e amanhã mesmo já estarei indo a Brasília, para que a gente possa justamente... oficializar com ele? Não, já oficializado, na última vez que eu estive em Brasília, já foi conversado, mas o que é que nós queremos? É justamente aí esse entendimento de buscar que o PSDB tenha justamente essa nominata de deputado estadual, para que a gente possa, inclusive vários deputados que nós temos hoje na linha de pensamento desse projeto de oposição, e talvez não só o PSD possa, e o MDB possa contemplar todos os candidatos. Então, nós teremos aí o PSDB, inclusive o prefeito Cícero está em Brasília, também deve estar buscando essas articulações para que a gente possa ter não só apenas o MDB, o PSD, mas também o PSDB e outros partidos, para que assim a gente possa ter uma nominata de deputado estadual, deputado federal, e aí, claro, mostrar a amplitude desse grande projeto que será apresentado ao povo da Paraíba. Sexta-feira
passada, o senhor, ao lado de Pedro e outros tantos, Romero Rodrigues e outras lideranças, anunciaram apoio, como o senhor disse aqui, ao prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, como candidato do grupo de vocês a governador do estado. Por que Cícero e não Efraim Filho, senador que é do agrupamento de vocês e colocou também uma candidatura ao governo do estado? Olha, nós temos uma excelente relação, minha pessoa, com o senador Efraim. Inclusive, votei no senador Efraim, inclusive a pedido de Pedro e Cássio. Naquele momento, eu recordo que aí, finalzinho de fevereiro de 2022, o senador Cássio me liga, pede para vir aqui em João Pessoa e justamente me pedindo a oportunidade de que Efraim estaria a vir para o grupo para que a gente pudéssemos contribuir com o trabalho e a votação de Efraim. E eu acredito que foi muito decisivo. Eu acredito que o nosso apoio, o apoio de Pedro, de Cássio, de Romero, que inclusive no momento também não estava apto a votar em Efraim, da mesma forma que eu não estava, mas aí num projeto macro, a gente abraçou justamente a campanha de Efraim para que entendêssemos que era um grande projeto, que era a eleição de Efraim, a eleição de Pedro, e aí o nosso compromisso, ele sempre foi muito aberto. Eu, inclusive, estive com Efraim semana passada, tive várias vezes em dezembro, e mostrava a ele algumas dificuldades de acompanhar o projeto dele no primeiro turno, por conta de alguns pensamentos que nós tínhamos e que eu achava que era necessário. Estávamos já no primeiro turno com esse agrupamento unido e ele sabe da minha relação com Pedro, com Cássio, e aí mostramos claramente, e eu não tenho dúvida que nós manteremos ainda essa boa relação e uma relação política vindoura, até porque eu acredito que se o projeto é de oposição verdadeiramente, a gente vai estar cada vez mais focado em mostrar o que a Paraíba quer ouvir. Eu acho que nem Cícero tem o que atirar em Efraim, nem Efraim em Cícero, porque eu acho que o maior adversário é justamente a mudança do governo. Não vou citar nome de A ou de B ou de C, mas é a mudança... O senhor defende a mudança de governo, uma alternância de modelo de governo. Não faz 2 meses que o prefeito João Pessoa estava defendendo que gostaria de ser o candidato para continuar o modelo de governo de João. Eu acho que a palavra continuar não era essa, Heron. Eu acredito que era justamente ampliar, corrigir o que muitos erros, como alguns que a gente vai debater aqui. Mas Cícero representa esse sentimento de mudança? Não, veja só, quem diz isso não é apenas Heron, não é apenas Fábio. Quem diz isso é a população paraibana. Faz praticamente 1 ano que se faz pesquisa através de institutos e a gente vê claramente o sentimento da população paraibana em pedir que Cícero venha governar esse estado. E aí eu não vou aqui dizer que é uma decisão só A, B ou C ou D, não é uma decisão da maioria. Quando o povo quer essa oportunidade de ser bem representado, e eu acredito claramente, Heron, que a gente tem que ter maturidade. A maturidade de entender aquilo que precisa ser ampliado, aquilo que precisa ser melhorado e aquilo que precisa ser corrigido. Algo do governo precisa ser ampliado. Algo do governo precisa ser muito melhorado. E atos do governo precisam ser reconhecidamente que está errado para corrigir. E aí é muito fácil, Heron, você falar em uma estrutura de qualquer obra que a gente entregue. Eu fui prefeito, eu sei disso, Heron. Eu pergunto a você, é mais importante para um cidadão que está lá na ponta, você fazer uma pavimentação em paralelepípedo ou você dar a garantia de uma saúde de qualidade? Porque você imagina, eu faço a pavimentação em paralelepípedo, mas as pessoas da rua, às vezes pode faltar um medicamento, uma cirurgia que é para ser eletiva, você passa 6 meses esperando, você não tem um exame de imagem disponibilizado, então você precisa ter o cuidado de você fazer com que equacione aquilo que é entrega e aquilo que é serviço. E é isso que nós entendemos que esse governo precisa melhorar muito. Nós vamos ter que fazer uma parada agora. O senhor está com o nome cotado para ser uma das opções de candidato desse grupo de Campina Grande, Grupo Cunha Lima, para vice de Cícero Lucena. O senhor está refletindo sobre isso? Essa função lhe atrai ou sua prioridade é totalmente disputar a reeleição para deputado estadual? Pergunta que o senhor responde já aqui no programa Hora H, na TV Norte Paraíba. Não mude de canal, daqui a pouco a gente volta na Hora H. Até já.
Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje a conversa e a Hora H é do deputado estadual Fábio Ramalho, que deixou hoje a presidência estadual do PSDB, ou pelo menos anunciou a saída do partido e filiação ao PSD. Diminuiu uma letra, PSDB, cortou o B, ficou PSD, que é o partido presidido na Paraíba pelo ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, ex-candidato também ao governo. Assim como Pedro, deputado Fábio Ramalho, o senhor está sendo lembrado para ser ou compor a vice na chapa do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do MDB. Tem um convite, o prefeito Cícero Lucena diz que entregou ao grupo de Campina essa decisão, não faz questão de esconder que se for Pedro, ele se sente contemplado, mas diz que se for outro nome como Romero, se sente contemplado, seu nome se sente contemplado. Esse é um tema que eu vou abordar, mas a partir de uma pergunta de um colega jornalista. É o jornalista Fábio Bernardo Cabral, que é também diretor, editor do portal Paraíba Já, e vez por outra está com a gente aqui e fazendo essa pergunta. Vamos colocar na tela a pergunta de Fábio Bernardo sobre essa questão de vice na chapa de Cícero Lucena. Fábio Bernardo, é com você. Boa noite, Heron. Boa noite, telespectador da TV Norte Paraíba. Boa noite ao meu xará, deputado Fábio Ramalho. Meu querido Fábio, o seu nome está sendo cotadíssimo aí na praça para figurar com a possibilidade de ser o vice de Cícero Lucena nas eleições para governador agora em 2026. O senhor já conseguiu falar com o senador Cássio, com Pedro Cunha Lima? Existe mesmo essa possibilidade de Fábio Ramalho ser o vice de Cícero? Obrigado, Fábio Bernardo, pela pergunta. Obrigado mais uma vez. Deputado Fábio Ramalho, e aí? Primeiro, mandar um grande abraço a meu xará, né? Fábio é uma figura extremamente divertida, um cara super bacana. Heron, veja só, eu acho que a gente inicia um projeto que é de adesão de Pedro, de adesão dos Cunha Limas em Campina Grande. Que não é a adesão só dos Cunha Lima, é a adesão de Romero, é a adesão de Tovar, é a adesão de um grupo muito forte que tivemos mais de 1 milhão de votos na Paraíba em 2022. Nós temos hoje em Campina Grande o senador veneziano Vital do Rego e eu tenho, desde o início do meu mandato, buscar trabalhar por toda a Paraíba. E é claro que, sendo Fábio, sendo Heron, qualquer um se sente feliz na lembrança do seu nome. Mas entendo claramente que nós temos hoje um grande nome que é de Pedro Cunha Lima. Um grande nome estadualizado, teve a sua expressiva votação de mais de 1 milhão de votos. Nós temos aí o ex-prefeito, deputado Romero Rodrigues, que também faz um grande mandato, que tem toda a capacidade, e colocam-se também o nosso nome, que ao defender esse projeto, nós defendemos justamente, e aí eu falo muito administrativa, Heron, porque eu entendo que é na parte administrativa que muda a vida das pessoas. Então, que seja Pedro, que seja Romero, que seja Fábio, qualquer outro nome, nós estaremos engajados em ajudar a nova próxima gestão, que se Deus quiser será do prefeito Cícero Lucena, a fazer essa política pública de desenvolvimento. Então, você me conhece e sabe, nós temos hoje essa grande ligação, desde o meu início da vida pública ao lado dos Cunha Lima. Torço muito para que Pedro possa ser candidato a vice-governador. Se caso ele não for, se Romero não for, nós, claro, teremos essa oportunidade de discutir esse tema, só que eu ainda acho que não é o momento. O momento é da gente preparar o plano de governo. Tem que apurar ainda mais? Tem que apurar mais, a gente tem que entregar o resultado de um projeto, que é a preparação de um plano de governo, de entender claramente, e aí eu lhe digo com toda a seriedade, Heron, eu tenho certeza que a população está muito mais focada em entender o que é que Cícero vai entregar a partir de 27, do que o vice, do que quem vai coordenar a campanha, quem vai ser deputado, quem isso. A população está muito focada. Mas o senhor tem apetite em ir para esse posto? Olha, veja só o seguinte, seu sentimento. Eu quando aprendi com meu pai que a gente nunca pode deixar desafios pela metade.
Então, eu sou um jogador de um time que, aonde me colocar e ver que existe a possibilidade de fazer um bom trabalho, que seja de lateral esquerdo, de lateral direito, de ponteiro direito, aonde for, se o time nos chamar, pode ter certeza que nós estaremos preparados para conversar, para dialogar, para mostrar, para entrar em campo sem nenhuma sombra de dúvida. Claramente, sempre deixando que eu faça uma avaliação hoje, de momento, que nós temos o grande nome do ex-prefeito Romero e de Pedro Cunha Lima. Mas estaremos também nesse debate e aí fico muito feliz da Paraíba, da classe política, dos amigos, estar fazendo e defendendo o nosso nome para que a gente também construa junto, mas digo claramente, independente de deputado, independente de candidato a vice-governador, eu quero participar ativamente da construção de um novo projeto para Paraíba. Antes de outra pergunta que vem de outros colegas jornalistas, é impressão ou o deputado Pedro Cunha Lima, o ex-deputado Pedro Cunha Lima, tem resistido a ser candidato a vice? Ele já havia, na sua desistência, dito que não pretende disputar eleição, nenhum cargo nessa eleição. Tem uma resistência de Pedro aí? Não, eu não vejo, Heron, não vejo assim uma resistência. Eu vejo que Pedro faz uma avaliação do próprio íntimo dele. Ele já tinha dito, inclusive a mim, desde o mês de setembro, agosto, setembro, que não estava disposto a disputar nenhum cargo. Inclusive, você teria que, se Pedro tivesse interesses em algo diferente, ele não teria feito uma desistência de uma candidatura apenas anunciando pelo celular. Ele tinha feito todo o charme. Por que ele desistiu? Bom, justamente porque Pedro, ele se coloca da mesma forma que nos colocamos, em representar o povo e entender o que é que o povo clama. E nesse momento ele entendeu que o nome que a população paraibana entendia que é o melhor para representar esse projeto de oposição é Cícero Lucena. Por conta das pesquisas? Também, mas claramente pelo que ele estava andando, e aí ele relata várias andanças que fez aqui. Em 2022 ele também tinha dificuldades, começou com um índice pequeno, foi crescendo, foi para o segundo turno. Né? Mas aí mesmo assim se torna, naquela época, diferente de hoje, ele era ali o nome entre ele e Romero Rodrigues. Romero, ao desistir, fez com que o nome dele crescesse, tivesse aquela crescente. Dessa forma, agora em 2026, é diferente. Cícero sai de um conforto, que é administrar uma prefeitura de João Pessoa, capital, que hoje é uma grande referência do turismo no Brasil, para entregar a prefeitura a um grande aliado, parceiro, para justamente ter a oportunidade de governar esse estado. E qual a grande vantagem que eu faço também dessa avaliação do nome de Cícero? É que Cícero estava lá, sabe o que deu certo e sabe o que precisa melhorar e muito. O fato de ter uma prefeitura, como o senhor citou agora, sob o controle político de Cícero Lucena, uma estrutura, pesou também para a leitura política do grupo de vocês de que não adiantaria enfrentar uma estrutura sem vocês terem a mesma condição de competitividade? Não, a estrutura 0, até porque nós enfrentamos em 2022 sem a estrutura de João Pessoa e sem a estrutura do Estado, e tivemos mais de 1 milhão de votos. A grande forma é justamente escutar as pessoas, e foi nesse entendimento que a gente foi. Inclusive, eu mesmo fiz algumas pesquisas, a gente buscou pesquisas internas para que a gente pudesse fazer essa avaliação. Então, não adianta, Heron, você ir contra o que a população quer. Se hoje mais de 35% da população da Paraíba opta pelo nome e outro que não chega a 20, outro não chega a 15, então você tem que entender qual é o sentimento da população. Eu não posso tomar uma decisão pessoal minha apenas por gostar ou por achar que é melhor. Não, eu preciso fazer essa avaliação com toda a classe e ouvindo mais ainda o povo da Paraíba. Esse critério também pesou para que o grupo não optasse por uma candidatura de Efraim na desistência de Pedro? Não, ele está atrás nas pesquisas? Claramente, não só atrás, mas veja só, aí existe 2 sentimentos. Primeiro, o sentimento maioral, que é justamente o majoritário de você ouvir a população, certo? E aí tem alguns casos específicos que aí a gente faz uma avaliação de que, vou dar um exemplo, o próprio PSD, que é um partido hoje comandado por Pedro Cunha Lima. Em várias conversas, a gente tenta entender a força que o PSD vai ter na Paraíba com, no mínimo, 2 deputados federais, que serão justamente Messinho e também um compromisso de Wellington Roberto. Nós teremos aí uma nominata de deputados estaduais. Mas terceirizados, não é a força do PSD, é o prefeito Cícero Lucena levando.
Aí você já me respondeu, não ia responder tão diretamente, então é justamente Cícero Lucena que tem essa força de levar para o PST, entendeu? Então, Por que o Wellington Roberto não teve no evento de Pedro, ao lado de Cícero? Sinceramente, eu não vou, não sei não. Tem risco dele votar no governo, não? Que o estilo político dele e a palavra dele e o que vem construído também com ele, eu acredito claramente que o Wellington estará. E tenho certeza, a partir de março, nós temos aí já participado, inclusive, de algumas conversas. Hoje mesmo tive uma conversa com pessoas que ainda estão no governo e que tenho certeza que a partir do dia 31 de março, muitas ondas irão passar aí, muitas águas debaixo da ponte. Incluindo prefeitos? Vários, e não só prefeitos, mas também pré-candidatos a deputados estaduais, várias lideranças, no momento oportuno, você tem a certeza Incluindo deputados estaduais? Também, claramente. Após o prazo de filiação. Após o prazo e a desincompatibilização do governador. Que vai ser justamente o ponto-chave para a gente saber esses pontos que estarão sendo dados nas linhas da Paraíba. Tem uma pergunta que vem da sua região, do compartimento da Borborema. É a pergunta do colega jornalista Paulo Pessoa, que também tem blog na internet, o blog Paulo Pessoa. O que é que Paulo vai perguntar? Paulo, é com você. Olá, Heron, muito boa noite para você, boa noite, Fábio Ramalho. Eu espero que essa mensagem encontre vocês bem. Fábio, eu gostaria de saber se você comunicou o prefeito Bruno Cunha Lima a respeito da decisão anunciada na última sexta-feira, quando do apoio a Cícero Lucena e sua pré-candidatura a governador do estado da Paraíba. O senhor teve algum diálogo com o prefeito nesse sentido, já que na quinta ele anunciou que deveria marchar, pelo menos em primeiro turno, ao lado do pré-candidato do União Brasil, o senador Efraim Filho. Como é que estão as suas relações dentro do âmbito do município de Campina Grande e como segue também o trabalho na chefia de gabinete do município? Obrigado, Paulo Pessoa, pela sempre gentil participação aqui no programa Hora H. Deputado, como é que está essa conciliação sua com o prefeito Bruno Cunha Lima, de quem o senhor é chefe de gabinete, portanto um espaço, um cargo de confiança? O senhor com o Cícero, Bruno com o Efraim. Como é que compatibiliza essa relação aí? Não vai ficar uma hora que vai ficar desconfortável, não? Não vai ter a hora que vai ficar desconfortável, não? Primeiro, parabenizar e mandar um grande abraço ao nosso querido amigo Paulo, da nossa querida compartimento da Borborema, da nossa Campina Grande. Heron, veja só, eu jamais ia para um evento de Cícero ou de qualquer outro político que não fosse o direcionamento, claro, do prefeito Bruno, sem conversar com ele. Quem me conhece sabe que faço as coisas transparentes, segura e sei de onde vim e sei para onde eu quero ir. Então, jamais eu ia para um evento de Cícero em Campina Grande não conversar com o nosso prefeito Bruno. Primeiro, não só falei uma vez, como tenho mostrado a ele a necessidade, Heron, de estarmos juntos. Que Campina Grande precisa mais do que tudo estarmos juntos, como estivemos em 2024. Quem não lembra daquela passagem onde quantos e quantos diziam que Romero seria candidato contra Bruno? Eu andava pela Paraíba e a Paraíba toda falava isso, e nós gradativamente, no silêncio da noite, conversando com Romero, praticamente naquele período todos os dias, conversando com Bruno, e conseguimos fazer com que Campina estivesse mais uma vez unida, por um projeto de Campina Grande, por um projeto do prefeito Bruno Cunha Lima. Eu acho que você recorda que chegou um momento que o único que ainda continuava acreditando e batalhando por esse projeto era eu e o próprio senador Efraim. O senhor ficou pregando no deserto durante um tempo, Isso, né? aí você até me disse essa frase no seu programa: você continuará no deserto até quando, gritando essa união. E graças a Deus deu certo. Eu acho que eu lutei por Campina Grande, eu sei da importância que tem o mandato de Romero para Campina, sei da importância do trabalho do prefeito Bruno Cunha Lima pelo que está fazendo em Campina Grande, e naturalmente, por ser chefe de gabinete do prefeito, eu não apenas comuniquei, como consultei, como fizemos a avaliação, e estamos fazendo. Hoje mesmo já falei com o prefeito Bruno Cunha Lima. Bruno está errando em não seguir a maioria do grupo que esteve com ele solidário em 2024? Veja só, eu não vou dizer errando, até porque definitivamente ele ainda não tomou a decisão.
certo? Primeiro, ele tem dado sinais. Vocês vão insistir certo? nisso com ele? Não, claramente não é insistir apenas com o Bruno, é insistir com Campina Grande. A gente precisa entender que Campina é a segunda maior cidade do estado da Paraíba, é a cidade que mais abre e gera emprego do interior do Nordeste da Paraíba. É uma cidade que claramente vem fazendo a diferença nas obras e ações de governo. Só para você ter uma ideia, eu não vou deixar Independente, Heron, de falar daquilo que Campina está ganhando. Se você for em Campina só que nesse hoje... momento, Campina não está vivendo um bom momento administrativo. Não, mas veja só, é muito simples, Heron. Qual o governo de uma cidade que entrega tanto e recebe pouco, que consegue equacionar? Eu já falei várias vezes e continuo dizendo, a saúde de Campina Grande é o maior gargalo que existe em qualquer gestão, mas Campina Grande é muito diferente. Campina Grande, ela recebe 169 municípios só no ISEA. O governo do estado, você vai lembrar quantos anos falam que vai ter a maternidade em Campina Grande, que vai chegar, e até agora se fala apenas em construção. Campina Grande é quem paga a conta dos 169 municípios. Campina Grande, Heron, entrega o Hospital da Criança como um hospital que é referência para toda a comunidade do compartimento da Borborema. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma síndrome respiratória, quando existe naquela região, quem é do Cariri, quem é do Siridó, quem é do Brejo, vai para Campina Grande. Mas sempre foi assim, deputado. Nunca teve esse problema. Mas veja só. Desse tamanho, não. Gradativamente, as coisas vão aumentando. E eu vou lhe dizer por quê, Heron. Se você pegar os PCCRs que existem hoje em Campina Grande, cada vez mais, de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, vão aumentando. E além do próprio PCCR, existe a entrega. Eu vou lhe dizer, será que a população entende que a unidade de saúde da família, o que é mandado pelo governo federal, não representa 40% para a sua manutenção? 60% é recurso próprio da Prefeitura de Campina Grande. Só para você ter uma ideia, são mais de 200 unidades de saúde da família em Campina Grande, 60% isso bancado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. Mas o seu grupo poderia ir para a televisão, dizer que quer levar para Paraíba o modelo de gestão que Bruno Cunha Lima faz em Campina Grande, que vocês elegeram? Heron, é muito simples. A gente tem que fazer avaliações e mostrar a Paraíba verdadeiramente os fatos. Estou falando de Campina. Vamos falar justamente de Campina nesse sentido. Quem é de Campina, quem é do Cariri, quem é do compartimento da Borborema, se for no Parque Evaldo Cruz, vai ver a grande obra que Bruno entregou. Se você pegar da Zona Leste ao Alto Branco, você vai ver a Avenida Félix Araújo, uma obra de custeio de recursos do município. Se você for lá no Distrito do Mecânico, você vai ver várias ruas, pavimentação asfáltica, pavimentação em paralelepípedo, você vai ver restaurante popular entregue. Se você for para Malvinas, você vai ver uma grande avenida que está sendo aberta também pelo governo Bruno Cunha Lima. Então a gestão de Bruno não causa nenhum constrangimento ao grupo Cunha Lima que o senhor faz parte? Toda gestão tem obras, ações, acertos e erros. Os acertos nós estamos mostrando, os erros nós estamos corrigindo e não tenha dúvida que o governo de Bruno, independente de qualquer... E aí, é claro, a gente escuta críticas hoje, até porque, veja só, Heron, se você falar hoje, e aí uma mídia negativa que existe é justamente na área da saúde. Mas se você for fazer uma avaliação que mais de 400 mil habitantes que moram em Campina Grande, que praticamente mais de 120 mil passam diariamente pelas unidades de saúde da família, passam pelas policlínicas, passam pelo ISEA, passam pelo Hospital da Criança, faça uma pergunta e uma pesquisa a quem utilizou o serviço, que forma a nota é dada. Então é muito fácil mediaticamente, e aí a gente entende, realmente existe uma crise na saúde financeira, muito clara, perceptível, porque veja só, só você fazer um conhecimento. O ano passado, 2025, o orçamento do governo federal já foi votado já no mês de março. As emendas, e aí é o grande problema que existe hoje nacional, Heron, é os municípios praticamente sobreviverem através de emendas. Então, Campina Grande, por entregar isso tudo, necessariamente e obrigatoriamente necessita das emendas parlamentares. E quando elas diminuem ou atrasam, é claro que o município paga um preço muito caro. Então, se você fizer uma avaliação da gestão desde Romero de
de 2017, Romero passou essa mesma dificuldade. Romero passou grandes dificuldades, Veneziano passou. Hoje ela vem se aumentando, justamente por quê? Porque desde 2000, não sei se você lembra, Heron, foi justamente na época de Fernando Henrique, que criou a Unidade de Saúde da Família. De lá para cá nós tivemos um acréscimo de apenas, no máximo, 20% da receita líquida para as unidades de saúde da família. Então, você imagine quanto ganhava um médico lá em 2005, 2006, quanto ganha um médico hoje, quanto ganhava um enfermeiro, quanto ganha hoje. Mas a mesma gestão que recebe essas críticas é a mesma que está fazendo o canal do Bodocongó ser uma grande referência para a evolução de Campina Grande na zona E onde é que está o problema na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, que as pesquisas que o senhor coloca aí, que fizeram vocês terem segurança de apoiar Cícero Lucena para governador, são as mesmas pesquisas que mostram altos índices de rejeição da gestão de Bruno? É claro, Heron, eu acho que é necessário observar e é necessário reconhecer, porque você só acerta... Você acha que é uma fase? Não, eu não tenho dúvida, é só uma fase, irá ultrapassar, iremos passar juntos, independente de palanque político, porque eu não me preocupo, eu dizia a você no seu programa, que eu não me preocupava apenas com Bruno nem com Romero, eu me preocupava com Campina Grande lá em 2024. E dessa mesma forma, a gente hoje se preocupa claramente com Campina Grande. Por isso que nós estamos tomando essa decisão de apoiar Cícero Lucena, por entender que é o melhor nome para ganhar a eleição, para ajudar a Campina a voltar a ter parcerias na área da saúde, como eu falei aqui no ISEA, para que a gente possa ter parcerias verdadeiramente de recursos que possam ajudar o município a cada vez mais oferecer aquilo que é necessário ao povo de Campina Grande. Sobre gestão, eu vou chamar aqui a pergunta do colega jornalista Maurílio Júnior. Maurílio Júnior tem blog na internet, também sempre está participando aqui do programa Hora H e hoje pergunta ao ex-presidente estadual do PSDB, Fábio Ramalho. Maurílio Júnior, na tela. Oi, Heron, boa noite para você, boa noite ao deputado Fábio Ramalho. Deputado, o nome do senhor tem sido cotado nos últimos dias para compor essa chapa do prefeito Cícero ao governo do estado, quem sabe como candidato a vice-governador. Caso o senhor venha a ser indicado pelo grupo que o senhor faz parte para ser esse candidato a vice, qual o modelo que o senhor defende para a possível gestão do prefeito Cícero como governador? Defende o modelo a qual o senhor hoje faz parte, o senhor é secretário-chefe de gabinete do prefeito Bruno, o senhor defende que Cícero possa extrair um pouco do que é a gestão de Bruno, do que foi a gestão do ex-governador Cássio Cunha Lima. Ele chegou até a falar do modelo de Ronaldo Cunha Lima na última sexta-feira. O que é que o senhor pensa de Paraíba? O senhor acha que o modelo da gestão da família Cunha Lima tem a contribuir nesse momento para o estado da Paraíba? Obrigado, Maurílio Júnior, pela pergunta aqui na Hora H. Deputado Fábio Ramalho. Primeiro, mais uma vez, um grande abraço a Maurílio. Maurílio é uma figura de coração, gosto demais de Maurílio. É uma alegria poder ser interrogado por você, meu querido. Veja só, eu acredito que cada CPF responde pelo seu CPF. Eu acredito muito mais em um horizonte do futuro, de Cícero Lucena entender o que deu certo no governo de Cássio, o que deu certo no próprio governo de Ricardo, o que deu certo no governo de João e avançar ainda mais. O que é que a Paraíba sente falta? O que é que Campina Grande especificamente sente falta? Nós não temos um convênio da Prefeitura com o governo do Estado para que se pudesse fazer pavimentações em paralelepípedos, um exemplo no bairro do Pedregal, no Jirimia, no Catolé, qualquer bairro que fosse no Distrito Industrial, zero. Nós não temos hoje uma parceria com o governo do estado para alavancar e melhorar a entrega na área da saúde. Nós não temos uma parceria verdadeira quando você se fala em grandes eventos de Campina Grande, a exemplo do São João. Claro que o Estado entra para que não possam responder depois com a polícia, com isso, mas com recursos para ajudar verdadeiramente Campina Grande. É uma cidade que vem pagando um preço muito caro de não ter esse olhar. Me diga qual a obra estruturante que o governo do Estado fez em Campina Grande, na região. Nós falamos, claro, do próprio ali que vai para a Lagoa Seca, que é o Arco Metropolitano, que é uma nova via, né? Que antes de inaugurar já se passou por um grande
grande recuperação. Praticamente, Heron, você anda Mas é obra estruturante para o senhor? É uma obra boa, é importante. O Centro de Convenções de Campina Grande é uma boa Muito obra? bom, muito bom. O Hospital da Mulher, que o governador está construindo, pronto, é uma obra construindo que se faz muito tempo. Mas e é a uma gente obra espera, interessante? Eu acho que vai servir muito, é isso que nós queremos, é que se isso longe de terminar? conclua, tá, e é isso que nós queremos, que se isso conclua, que a gente entregue também a maternidade e também tratamentos infantis, para que a gente possa fazer com que verdadeiramente o governo do Estado entregue muito a Campina. E aí, Heron, eu não quero falar apenas de obras, eu acho super importante as obras e é o que nós queremos que Cícero amplie ainda mais por Campina Grande e por toda a região. Só para você ter uma ideia, nós queremos que verdadeiramente a gente fale de medicamentos que não chegam ao CDMEX. São várias e várias famílias que ligam, que passam mensagem, que não tem um tratamento digno que é necessário, que a Secretaria do Estado da Saúde da Paraíba não dá a essas pessoas. Então não adianta, é o que eu disse no início, não adianta você pavimentar uma rua e deixar as pessoas morrerem à míngua. Não adianta você falar disso e você não falar num setor tão importante que é o comércio informal. Vou lhe dar um exemplo das Impásas. Se você for em Campina Grande, a Impasa de Campina Grande está se acabando. E para você ter uma ideia, gera emprego, gera renda, gera geração de frutíferos em toda aquela região e você não tem um governo omisso que não olha para isso. Você tem um governo que, se você for agora, nós dois fomos agora lá no Hospital de Trauma, você vai ver como é que está a situação de pessoas esperando, muitas vezes nem em maca, muitas vezes em cadeira de roda, esperando cirurgias há 20, 30 dias. Então, esse é o governo que nós não queremos. Nós queremos um governo que atue em ajudar as pessoas. Nós precisamos de um governo que olhe verdadeiramente para Campina Grande da forma que ela sempre foi olhada. E aí não é o modelo A nem modelo B. É o que se você fizer uma avaliação, existe acertos e erros. Então, no que deu certo do prefeito Bruno, nós precisamos levar a exemplo, como eu disse aqui, da Avenida Félix Araújo, a exemplo do próprio restaurante popular por toda a Paraíba. Nós queremos, se Deus permitir, nós estaremos intensificando nesse projeto de Cícero a questão da descentralização da saúde. Eu tenho falado muito sobre isso, Heron. Você é de Marizópolis e você sofre. Quem é de Marizópolis, se for preciso hoje, a esposa ganhar menino, talvez tenha que vir para Campina Grande ou para um hospital com 200, 300 quilômetros de distância. Lá vai a 16 quilômetros para Souza. Graças a Deus, tem ali muito perto ali de Souza, mas quem é? Eu vou lhe dar um exemplo. São Vicente Siridó, Cubati, Sossego, Solidade, tudo Campina Grande. Se você vai para Boa Vista, Campina Grande. Então, se você está em Areia, se você está em Esperança, Campina Grande. Então, nós precisamos descentralizar essa saúde e não é construir hospitais, não, Heron, porque tem muitas cidades que tem. É apenas uma coisa: sensibilidade de governo. Nós vamos ter que parar aqui agora para ir para o intervalo, para continuar essa conversa com o deputado estadual Fábio Ramalho, que deixou hoje a presidência estadual do PSDB e anunciou filiação ao PSD de Pedro Cunha Lima. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, já estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Que entrevista hoje o deputado estadual Fábio Ramalho, que anunciou a saída do comando estadual do PSDB e filiação ao PSD de Pedro Cunha Lima, 2, 3 dias depois de ter também anunciado apoio à candidatura de Cícero Lucena ao governo da Paraíba. Deputado, nessa volta, vou aproveitar para trazer logo uma pergunta que vem aqui do colega jornalista Henrique Lima. Henrique Lima que tem blog na internet, é o blog do Ninja, muito acessado e muito repercutido na crônica política paraibana. Henrique Lima, na tela agora, Henrique. Boa noite, Heron. Boa noite a todos do Hora H. Deputado Fábio Ramalho, eu queria saber do senhor que recentemente anunciou apoio à pré-candidatura de Inabu Vanderlei ao Senado da República. Como é que fica a situação nas suas bases? A gente sabe que essa eleição vai ser bastante descolada, vão ter diversas composições de palanques aí diferentes. Como é que fica a situação exatamente com o voto em João Azevedo? O senhor vai cobrar a fidelidade à oposição ou o senhor pretende liberar o voto e entender cada caso como sendo uma particularidade? Um abraço a todos.
Obrigado mais uma vez, obrigado Henrique Lima pela participação aqui na Hora H. Deputado, eu vou complementar essa pergunta do Henrique Lima questionando o seguinte: a oposição ou a candidatura de Cícero vai mesmo só com o senador e já está satisfeita nessa estratégia? Primeiro, vamos começar por Henrique. Vamos responder ao nosso querido amigo Henrique, inclusive sábado estive com ele lá em Campina Grande, é uma alegria estar com ele, com a família. Veja só o seguinte, o voto é conquista. Eu acredito que tanto o senador veneziano, o senador Nabu, o candidato João vão fazer suas conquistas. Nabu conquistou o senhor como? Tem conversado bastante com o Nabu, na verdade, inclusive não só com ele, com o próprio Hugo, tem se construído, mas eu acredito que cada um, e aí não só a minha pessoa, mas a cada prefeito, a cada vereador, a cada cidadão, vai haver essa conquista para a escolha, até porque são 2 senadores, então aqueles que tiverem conosco e optarem por votar em Nabu e veneziano, eu acredito que também tem muitos que estão esperando justamente aí a sua pergunta do nosso segundo senador, tem tido algumas conversas, eu acredito que nos bastidores tem rolado bastante e acredito que é necessário que aí até final de fevereiro, início de março, a gente saiba quem é esse segundo senador. Precisa ter, na sua opinião? Eu acredito que é melhor. Melhor ter os dois. É melhor. Só que esse segundo senador vai ter que estímulo para ser o segundo senador se parte do grupo já foi embora, como o senhor, por exemplo, está votando em Nabu. Mas a questão é o seguinte, eu acho que ainda existe muito espaço, depende do tipo de candidatura, certo? É o acolhimento popular. Você aqui, a gente falou muito do acolhimento popular e é isso que as pessoas estão esperando, porque veja só, Heron, a gente precisa voltar ao tempo e fazer uma grande análise. A gente precisa voltar a entender o que é que está sendo debatido no Congresso Nacional. Eu recordo, e aí por ser apaixonado por política, eu assistia TV Senado, TV Câmara praticamente todos os dias. E aí as pessoas se falavam de como estava a saúde, de investimento, do PIB, do melhoramento para o próximo ano. Hoje só se fala em emendas. Hoje nós estamos deixando de ter um presidencialismo para ter um parlamentarismo. É ruim ou bom? É muito ruim. É muito ruim, apesar de ser parlamentar, acredito que é muito ruim. Eu tenho certeza que alguns erros do governo Lula, alguns erros do governo Bolsonaro, era justamente também a falta de recursos, porque estava lá no Congresso. E o senhor está falando sobre isso para se associar a uma candidatura a senador, por quê? Não, veja só, eu quero dizer que as pessoas precisam justamente ser conquistadas por aquilo que vai ser debatido. Por isso que eu falo muito, mas muito em gestão. Eu não me preocupo... Tem nomes para ser segundo senador? Eu vou ser muito... Eu vou deixar para lhe responder em outra oportunidade, até porque a gente está conversando com algumas pessoas... quer segundo senador? Eu acho que é interessante também para ele, é interessante para o povo da Paraíba, mas é justamente isso que eu quero voltar, se me permite, a entender o que é que a população está buscando. Entre nomes e projetos, a população vai querer projetos. Entre nomes políticos e gestores, a população vai querer uma boa gestão. Por que veneziano merece ser reeleito na sua avaliação? Olha, o senhor vota nele? Eu acredito que veneziano é um grande embaixador da Paraíba, pela sua capacidade de articular, pela sua capacidade de, independente de emendas, trazer recursos federais, a exemplo da ampliação da BR-230, que liga Campina Grande, ali a saída para Café do Vento, que vai direcionar o sertão, e eu não tenho dúvida que veneziano conseguirá recursos de orçamento para que ainda se amplie ainda mais. Agora mesmo ele conseguiu a liberação e não é emendas. É por isso que eu estou falando, de você saber o que é emendas e orçamento. Também de orçamentos para a BR-104, que é a que liga Campina Grande até o Brejo Paraibano. Nós já estamos com um projeto pronto para pelo menos a terceira via de Campina Grande, a chegada de Lagoa Seca, conquista do senador veneziano. Mas além disso tudo, ser um defensor categórico da Paraíba no Congresso, porque o senador ele não representa apenas o povo, ele representa o Estado. E é isso que veneziano tem feito da melhor forma possível, não só falando no Estado, mas também nos municípios paraibanos. Vou fazer um recorte aqui rápido, porque estamos no final do programa, para perguntar o seguinte, em poucas palavras. O senhor acha que vai dar para conciliar o grupo Cunha Lima com o Cícero, Bruno Cunha Lima com Efraim, sem nenhuma sequela?
Eu tenho Dá certeza pra que andar é um nesse projeto só, é um projeto de oposição. É um projeto que a gente visa justamente encerrar esse ciclo de 16 anos e iniciar um novo ciclo. E não tenho dúvida que Bruno concorda categoricamente com o projeto de oposição, que Pedro concorda, que Cássio, que Romero, que Fábio, que tantos aliados e amigos concordam com esse verdadeiro projeto de oposição. Então dá para andar junto em caminhos separados. Com certeza absoluta, e vamos trabalhar. Se não der para estarmos já nesse primeiro turno, o segundo turno eu não tenho dúvida que Bruno vai estar nesse projeto, mas acredito muito ainda que a gente vai buscar para que a gente possa ainda nesse primeiro turno estarmos juntos. Deputado Fábio Ramalho, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Eu que agradeço a você, Aaron, para mim estar aqui na Hora H com você, e você sabe do carinho imenso que lhe tenho. Obrigado. E tenho a certeza absoluta que Campina Grande, o Brejo Paraibano, além de tudo, de estar lhe ouvindo, assistindo, tem uma belíssima admiração por você. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você que está com a gente aqui na TV Norte Paraíba. A gente se encontra na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba. Até a próxima segunda.